ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom a todos. Mas é bom, né? É bom porque a palavra nos ensina que o Eterno corrige a quem Ele ama. Então, o Eterno ama essa Beit. Amém? Eu louvo ao Eterno pela vida do Rosh, Marco Antônio, porque se ele é como ele é, porque nós precisamos aprender. E se nós precisamos aprender porque o Eterno nos ama. Parashá dessa tarde, Parashá Bo. Nós vamos aprender um pouco sobre essa Parashá. Vamos entender, essa Parashá é muito rica, como todas as Parashotes. Mas nessa Parashá nós vamos entender um plano da redenção do Eterno. Ela é uma Parashá com muitos detalhes, é muito rica a Parashá. São muitos temas para abordar, então eu peguei apenas um fragmento, que a palavra do Eterno é vasta em conhecimento. Eu peguei apenas um fragmento dessa Parashá para nós essa tarde. Parashá Bo, ela começa um segundo ciclo do que aconteceu no Egito. O plano de redenção do Eterno para o seu povo. Nós aprendemos até aqui que o povo clamou ao Eterno porque estava escravo no Egito. O faraó não conhecia a Yosef, a José, no povo, e escravizou o povo, e com maldade ele fez isso. Então o Eterno faz um plano de redenção, ou seja, de salvação, para tirar o seu povo daquela terra, até uma terra que ele tinha prometido aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó. A Parashá, ela chega, como eu disse, no segundo ciclo, porque o primeiro ciclo o Eterno mandou 7 pragas contra o Egito. E o Eterno mesmo endurece o coração de Faraó para não deixar o povo sair, para não liberar o povo de Israel do Egito. É interessante como o plano do Eterno é maravilhoso em todos os momentos. E é isso que eu quero abordar nessa Parashá. Às vezes nós não entendemos os caminhos do Eterno na nossa vida. Às vezes passamos por lutas, passamos por algumas, vamos dizer assim, dificuldades, tribulações. Entendemos que somos um povo separado, somos um povo abençoado, mas quando estamos em meio às tribulações, nós titubeamos no meio do caminho, pois por não entender a mão do Eterno e o caminho do Eterno, amém? E o que acontece nessa Parashá é justamente isso. Após a 7ª praga que o Eterno manda contra o Egito, aqui, chamando a atenção que 7 é o fechamento de um ciclo, aqui o próprio Eterno se revela a Moshe e revela o porquê que ele fez tal coisa, ou o porquê da sua intenção para com o seu povo. A Parashá Bo, ela nos traz inúmeras passagens, inúmeros milagres que o Eterno fez, e uma delas também está em Peça. É uma coisa que eu não vou abordar, mas vou dar uma explanada. E Peça está ligado diretamente ao Mashiach e Yeshua no plano de salvação, no plano de redenção. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos livra do pecado. E assim como em Peça, que um cordeiro é morto, era preciso que o próprio Mashiach se sacrificasse
para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ter a salvação. Amém? Então isso é muito lindo e maravilhoso, porque desde já você pode entender que o Eterno, Ele olha para cada um de nós em todos os momentos. Às vezes nós vamos ver tribulações em todo o mundo, nós vamos ver catástrofe em todo o mundo, como nós temos visto aqui. Na China estão morrendo, enchentes no nosso estado, no estado de Minas, em todo o Brasil. Nós vamos ver incêndios, tanto na Amazônia como na Austrália, em todo o mundo, tantas catástrofes. E o Eterno tem olhado para o seu povo. Todos os sinais que têm acontecido até aqui são sinais que o Eterno está dizendo, está nos dizendo e nos mostrando: eu estou enviando Mashiach novamente. Eu tenho olhado para o meu povo. Eu tenho amado o meu povo. E eu tenho e vou livrar o meu povo. Mas que povo? Qual povo? Aquele que tem ouvido, que tem renunciado e que tem praticado a tua palavra, a tua Torá. Amém? O Eterno tem suscitado em todo o mundo, Baruch Shem, pessoas que realmente tragam a restauração para esse povo. Como aconteceu no Egito, que o povo estava sob escravidão, e muitos do seu povo, do povo judeu, do povo de Israel, simplesmente abandonaram a sua Torá e os seus ensinamentos. Daquele povo, eles pararam de praticar a circuncisão, sobrando apenas uma tribo, a tribo de Levi, a qual praticava a circuncisão até aquele momento. Muitas tribos, ao ver a riqueza do Egito, ao ver a potência do Egito, elas estavam se aliando ao Egito. Elas estavam, se existe essa palavra, eu não sei, mas me veio à mente agora, se egipciando. Anota aí. Se egipciando. Como aconteceu na época de Yeshua, o helenismo sobre o povo judeu, aqui também o povo de Israel estava se contaminando. O Eterno, quando viu aquilo, disse: eu não posso deixar o meu povo se perder. Eu não posso deixar o meu povo se contaminar. E o meu propósito, os meus planos não podem se frustrar. Então ele faz um planejamento, um plano de redenção, e envia Moshe, o seu ungido. Moshe é considerado um Mashiach, um Salvador, um Redentor. Não é o Mashiach, quero que você entenda. O Mashiach, Ha-Mashiach, somente Yeshua, o nosso Salvador. Mas Moshe, como diz a palavra do Eterno, as coisas que se passaram são sombra das coisas que hão de vir. Moshe foi um redentor, ele foi um homem usado, um ungido de Deus para salvar o seu povo. Amém? Então, vamos dar continuidade, ou começar, porque até agora foi só uma introdução. Peço que você se interesse, preste bem atenção, para que o Eterno fale com você, fale conosco, e que assim possamos conhecer e nos alimentar da palavra do Eterno. Amém? Então nós vamos passar pelo livro de Shemot, Terrilim e Revelação, e vamos estudar a Parashá Bo. A Parashá Bo, se você ler ela nas Bíblias convencionais, até mesmo na Bíblia judaica, ela está escrita, Bo está escrito vai, está traduzido como vai. Porém, estudando, eu consegui aprender com alguns sábios talmúdicos, alguns rebes, alguns rabinos,
que traduzem a palavra bo, porque ela só aparece 2 vezes. Ela aparece na paraxá passada, no capítulo 9, e aparece nessa paraxá. Ela é traduzida por esses sábios como vem, e não vá. Ela diz vem, o Eterno diz vem. Por isso a paraxá, e eu preferi traduzir dessa forma, tanto na leitura, quanto no começo da nossa paraxá, como vem. O Eterno dizendo para Moshe, vem, eu estou contigo. Eu estou ao seu lado, ou eu estou à sua frente. Vem comigo. Como ele dizendo, vem Moshe, eu vou te mostrar como que faz. Amém? E é isso que o Eterno faz. O Eterno, quando você entra numa batalha, mesmo você achando que você está sozinho, Ele tem dito isso para você. E essa noite é o que Ele quer dizer para o seu povo. Vem para que você entenda o meu plano. Vem para que eu te mostre o que você deve fazer, o que deve ser feito. E eu vou te revelar grandes coisas, coisas que você ainda não viu ainda e nem ouviu. Amém? Quem quer ouvir do Eterno? Amém. Baruch Shem. E diz assim, e disse Adonai a Moshe, vem a Faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que sou Deus. Aleluia. Deus, o Eterno, não faz nada por acaso. O plano de redenção do seu povo, Ele planejou para que o povo assim falasse e conhecesse quem verdadeiramente era esse Deus. No Egito, o povo de Israel conheceu vários deuses. Ele viu o Egito adorar a vários deuses, várias divindades diferentes. Mas aqui o Eterno quis mostrar para o seu povo que Ele era o único e verdadeiro Deus. Aqui ele quis dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ele é o único, e as outras divindades todas o Eterno venceu no Egito. Em todas as pragas, o Eterno venceu uma divindade diferente. Na praga de sangue, que a água se transformou em sangue, o Nilo se transformou em sangue, ele venceu a divindade que operava nas águas, que era adorada nas águas. Na praga das rãs, o Eterno venceu a deusa da fertilidade, que operava na fertilidade, e o símbolo dela era uma rã. Mas o Eterno mostrou para o Egito que Ele é mais poderoso que a rã. O que eu estou dizendo para você? O que o Eterno está dizendo para você? Qual é o problema que você está enfrentando nessa noite? Qual é a dificuldade que você tem passado? Muitas pessoas têm dito assim, Cleito, às vezes, quando eu cheguei na Beit, as coisas começaram a mudar. E as coisas começaram a se apertar para mim, e as coisas não foram fáceis para mim, não estão sendo fáceis para mim. Eu digo para você, a partir do momento que você conhece a Deus, que você conhece a verdade, o Eterno quer te mostrar que Ele é maior do que qualquer coisa na sua vida. Aleluia. A dificuldade que você está passando, esse gigante, ele não é capaz de calar o Eterno na sua vida, ou de parar as promessas que o Eterno tem sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, as pragas que o Eterno mandou para o Egito, algumas o povo de Israel teve que passar, algumas o povo de Israel teve que enfrentar, porque o povo precisava ver quem era Deus. Aqui nesse versículo ele diz, para que conte aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou Deus. Qual é a sua dificuldade, igreja? Qual é a luta que você está passando? Talvez você está se sentindo numa escuridão total. Talvez você não tenha visto a luz do Eterno na sua vida. Talvez você tenha tentado e corrido atrás, mas no meio do caminho uma fraqueza, uma dúvida bateu em você,
Você diz, será que é isso mesmo? Será que eu preciso guardar o Shabat? Será que eu preciso ir no Shabat? É tão difícil, eu trabalhei até agora e ainda tenho que ir na igreja ainda. Será que eu tenho que abrir mão de tantas coisas? Será que é tudo isso que o Rosh tem ensinado, que os presbíteros têm ensinado? Será? O Eterno quer te mostrar que a sua palavra é vida para você. Que a sua palavra, que através da sua palavra, da palavra do Eterno, você conseguirá a vitória realmente. Se você crê, não tem como ficar no meio do caminho. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você escolhe servir ao Eterno e obedecer a palavra do Eterno, ou você simplesmente vira as costas do Eterno. Mas uma coisa eu te digo, aquele que põe a mão no arado e dá as costas a ele, ele não é digno. Ensinamento nosso, Mashiach Yeshua. Você tem enfrentado algumas dificuldades, porque o Eterno quer te mostrar que se você crer, Ele te dará a vitória. Moshe estava enfrentando algo tenebroso, poderoso. Todas as potestades estavam contra Moshe, contra Aharon. Após o final dessas 7 pragas, desses 7 ciclos, o Eterno então planeja mandar mais uma praga. E começa um novo ciclo. Mas ele viu que Moshe agora precisasse que ele entrasse na frente. E ele diz para Moshe, vem Moshe, a Faraó, porque eu endureci o coração dele. Porque para fazer o meu propósito, eu preciso endurecer o coração dele. Para mostrar para o meu povo que eu sou Deus, eu preciso endurecer o coração dele. Muitas vezes, para alcançarmos a vitória, o propósito que o Eterno quer na nossa vida, nós precisamos passar por corações duros, patrões duros, familiares duros, amigos duros, que vão nos acusar, que vão esbravejar, que vão nos praguejar. Mas nós precisamos crer na promessa do Eterno, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir, amém? Quanto mais você aprende do Eterno, mais o Eterno quer te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Para passar numa faculdade, você precisa do quê? Provas. Provas. Como diz Shaul Shalia, Paulo, o apóstolo, glorifico ao Eterno quando passo por provas, porque é na prova que eu firmo a minha fé, é na prova que produz para mim perseverança, e a perseverança é o dom perfeito de Deus. Então o Eterno está dizendo para você, persevere, persevere, você não está aqui à toa. Essa palavra não veio para você à toa. É porque o Eterno tem olhado para você. E o Eterno precisa que você cumpra o seu propósito. O Eterno vê em você hoje, Moshes, Aarons, o povo de Israel. Amém? Eu separei o próximo versículo, versículo 2. Eu achei muito interessante. Aqui está dizendo assim, no original. Shemot 10, versículo 2. Ulman tezafer beozne binha. O ben binha. E para que contes aos ouvidos de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Mas eu quero chamar a atenção nessa palavra aqui, Olha só. Essa palavra, porque essa palavra é a palavra tav. Desculpa.
essa palavra tav não faz parte dessas outras palavras. Então o tav é uma continuação ou um prolongamento dessa palavra tesafer. Na verdade, essa palavra na raiz é sefer. Sefer. Quando ele diz para que contes, ele está querendo dizer aqui, para que escreva um sefer, um rolo ou um livro. O Eterno, nessa paraxá, ele está revelando o seu propósito para Moshe. Ele quer dizer, Moshe, eu quero que você conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, eu quero que você escreva um livro, porque até então a Torá, ela era passada de pai para filho, oralmente, só existia a Torá oral, mas agora o Eterno faz um planejamento para que haja uma Torá escrita, para que o seu povo leia, de gerações a gerações, para que não se perca, porque até aquele momento, o povo de Israel, era perigoso o povo de Israel se perder, a Torá cessar, porque o povo de Israel estava se contaminando. Mas, quando você escreve um livro, você, em história, você só conhece toda a genealogia ou toda a história de uma civilização a partir do momento que a civilização escreve, anota, a partir da escrita, houve então o conhecimento, o estudo através da história de um povo. Porque um povo sem uma escrita é um povo esquecido. Mas o povo de Deus é um povo que lembra, que lê, que conhece e que estuda a sua Torá, para que o povo viva. E é por isso que até hoje, o judeu ele permanece, porque o Eterno escreveu a história do seu povo. Amém? Olha que interessante, eu quero ser breve. A palavra resh, ela vale 200. A palavra fe vale 80. E a palavra samer, 60. Se você somar a gematria dessa palavra, sefer, ou rolo, ou livro, é justamente isso que nós temos aqui, dentro desse Aron HaKodesh, um sefer, um rolo. Então eu quero que você entenda que o planejamento do Eterno era que um rolo da Torá fosse escrito com a história do seu povo, para que o seu povo não se perca, mas viva eternamente. Amém? Se você, voltando à gematria, se você fizer a gematria dessa palavra, da 340, Cleiton, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, ó, 3 mais 4, 7 mais 0, continua sendo 7. 7 é o plano perfeito de Deus. É lindo. O Eterno, ele codificou, ele codifica o seu plano na sua história e na minha história. Ele revela aqui a Moshe o seu verdadeiro plano. Moshe, eu quero levar um sefer, um livro, e contar a história de um Deus, de um povo que permanece eternamente. Ele fez esse planejamento para mim e para você conhecermos o Deus de Israel. Aleluia. Amém? Existe amor maior? Existe amor igual? O Eterno pensou em você quando fez esse planejamento. Ele quis que nós soubéssemos quem é o verdadeiro e o único Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Continuando. Shemot capítulo 9. Então Moshe e Aharon foram a Faraó e disseram-lhe: assim diz Adonai, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Deixe meu povo ir, para que possam me adorar. Até quando? O Eterno diz para Faraó: até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar levando retaliação na sua vida, por não se humilhar e não reconhecer que eu sou seu Deus? Aliás, que eu sou o único Deus.
E essa, segundo os sábios da Torá, essa pergunta, ela se estende a nós, ao seu povo. Até quando? Até quando nós vamos apanhar? Até quando nós vamos pagar o preço? Até quando nós vamos ser rebeldes? Até quando nós vamos infernizar a vida do ungido, a vida do pastor, a vida dos líderes? Até quando nós vamos nos levantar contra o ministério? Até quando nós vamos voltarmos as costas para a Torá? Até quando? É ensinado aqui nessa casa que as lutas que nós passamos é plantada por nós mesmos. Amém ou não amém? Cleito, mas ele está falando para Faraó. Quando nós não ouvimos a voz do Eterno, escuta aqui a sabedoria talmúdica. Quando não ouvimos a voz do Eterno e a sua Torá, nós somos comparados a Faraó. Somos teimosos, arrogantes, soberbos. Nós plantamos e nós colhemos. Mas o Eterno nos pergunta essa noite, essa tarde: até quando? Até quando? Talvez hoje na sua casa você se perguntou: pai, eu preciso mesmo passar por isso? Pai, eu tenho que passar nisso mesmo? E o Eterno pergunta: até quando? Só se você quiser. Basta você confiar. Basta você praticar aquilo que você ouve, aquilo que você lê. Ah, mas eu não consigo estudar tanto assim. E o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas se você frequenta essa casa, não tem como você dizer que não conhece. É o contrário. Você tem que dizer assim: não, eu pago o preço porque eu conheço. Porque se eu não pratico, Amém? Deus exorta os que amam. Você não é Faraó. Você não é gentil. Você não é egípcio. Você é povo de Deus. Você é povo escolhido. E é por isso que o Eterno te ama. Amém? Olha que diz Terrilim 2:1. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra estão posicionando-se e os líderes conspiram juntos contra Adonai e contra o seu ungido e dizem: rompamos os grilhões, lancemos fora as suas algemas. Está falando do povo de Deus. Gente, eu acho que a Beit, nesses últimos dias, tem sido tão bombardeada por estar pregando a verdade, por estar dizendo que você faz parte do povo, por estar dizendo que você, segundo, pelo sangue do Mashiach, você não existe mais o muro de separação numa sinagoga, numa casa do Eterno. E ela tem sido perseguida por isso. Porque nós estamos dizendo que o Eterno fez de dois povos um só. E as nações que odeiam o povo de Deus estão se amotinando. Estão dizendo: rompamos os grilhões, lancemos fora as suas algemas. Muitas pessoas, muitas igrejas de fora estão dizendo que nós somos legalistas, porque nós observamos a Torá, porque nós observamos os mandamentos, nós não fazemos distinção. Nós entendemos que Yeshua praticou todos os mandamentos, que através do sangue de Yeshua nós temos a salvação, mas Yeshua não abandonou a Torá do seu Pai, do Eterno. E muitas vezes estas pessoas têm colocado um peso, um jugo pesado na mente dos nossos, na mente de quem está aqui congregando. E muitas pessoas têm dúvidas. Na verdade, tem pessoas que congregam aqui duvidando. O Rosh prega, ele não sabe se é verdade ou se não é verdade.
ele duvida. Esse ministério foi chamado e levantado pela mão do Eterno para levar a verdade e a cura das raízes. Restauração. Restauração da igreja do primeiro século. Da igreja que praticava os mandamentos, que no Shabat ia na sinagoga aprender de Moshe. E é isso que essa casa prega. E deixa eu te falar uma coisa. Se levantarão contra você, se levantarão contra mim, criticarão, às vezes os próprios da sua casa. Mas o meu Mashiach me ensinou, os meus inimigos são os de dentro da minha casa. O Mashiach Yeshua, ele me ensinou, bendito serás quando perseguirem você, por meu nome. Igreja, não desanima não. Não desanima não. O tempo está se findando. O cronômetro de Deus já foi acionado. E nós temos que nos preparar a cada dia. Se essa mensagem, todas as mensagens, todo o conhecimento que tem chegado até você, ele só chegou porque o Eterno quer nos preparar. Cada pessoa que tem uma história, cada pessoa sofreu algo em outros ministérios, cada pessoa foi perseguida e é perseguida de uma forma diferente, mas em todos os momentos o Eterno nos livrou. E assim como foi com o povo de Israel, assim como ele fez o Pessar, assim como ele fez a saída do povo e o mar se abriu, você também vai sair. Você vai entrar em Canaã. Você vai entrar em Nova Jerusalém. O Eterno tem e conceberá e fará os seus projetos, realizará os seus projetos na nossa vida. Amém? Mas nós temos que crer, igreja. Nós temos que crer. São dias tortuosos, mas nós estamos crescendo. A Beit há 7 anos atrás, 6 anos atrás era uma Beit. Hoje ela é outra Beit. E daqui a 5 anos ela será ainda melhor. Amém? Porque esse projeto nasceu no coração do Eterno. O que acontece, os milagres que acontecem, essa igreja estar de pé é um milagre. E nós somos um milagre do Eterno. Amém? Para terminar, eles, gafanhotos, cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar a Moshe e a Aarão. Imediatamente disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra você. Muitos olharão para você e reconhecerão que erraram com você. E eu não estou dizendo isso para elevar o seu ego, não. É porque através da sua vida, da minha vida, o nome de Hashem, o nome de Adonai, ele está sendo elevado. A verdade está sendo levada. Mesmo que perseguições, mesmo que acusações se levantam contra nós, mas um dia eles olharão para nós e dirão: você tem razão, eu pequei contra você e pequei contra o seu Deus. Mostra-me o seu Deus. Creia, igreja. Creia, igreja. Boa. O Eterno está dizendo: vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, larga o seu orgulho, larga o que você pensa, o seu achismo, e vem comigo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Baruch Hashem. Olha só o que diz em Apocalipse. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. A mesma coisa que aconteceu
aqui com Moshe. Os gafanhotos foram e aí o dia ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa de suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. A diferença aqui é que Faraó reconheceu num certo momento, apesar de depois ter voltado atrás, e teve o fim que teve. Aqui, o Eterno está dizendo para você, ainda que o povo passe por essa tribulação, muitos recusarão arrepender-se. Esteja preparado. Esteja preparado, porque o dia está chegando. É engraçado, não se prega isso nas igrejas mais. Não se prega que o Yeshua está voltando. Não se prega Apocalipse mais. Apesar que nessa casa nós pregamos. Se prega prosperidade, prosperidade e prosperidade. Você vai morrer, mas você vai ter prosperidade. Mas e aí? Eles recusarão. Como em Atos, nós entendemos que permanecia a igreja unânime em oração. E Deus, Ele ia acrescentando a igreja aos que tinham de se salvar. É o que acontece hoje, na Beit. O Eterno vai levantando aos poucos. E você vê uma plantinha, vou falar plantinha como membro. Uma plantinha nasce, germina e vinga aqui, outra ali e outra lá. Mas passa 100, 50 e não fica. Não olha para isso, igreja. O Eterno acrescenta aos que vão se salvar, se vão receber a verdade. Nossa, Cleide, você está dizendo que quem não é da Beit não vai se salvar? Estou falando isso não. Longe de mim. Quero deixar bem claro. O Eterno acrescenta os que vão se salvar. Mas para que conheçam a verdade, hoje, como a Beit, é difícil. É difícil. Você não vai achar. Uma igreja que prega monoteísmo verdadeiro. Só há um Deus. Uma igreja que não prega a Trindade. Uma igreja que não prega prosperidade. Uma igreja que prega a Torá. É difícil. Amém? E para terminar, eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e que conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não veja, vista a sua vergonha. Para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. As suas vestes são as suas obras, a que você pratica. Vamos dizer, vamos tirar obras aqui, ficou feio obras. As suas atitudes. As suas atitudes vão ser reveladas. Os seus pensamentos serão revelados. Vigia. 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 Amém? Que o Eterno, o Deus de Israel, esteja sobre a vida de cada um aqui. Que essa palavra sirva de revelação, para que possamos juntos sermos conectados à Torá, ao Eterno, a Yeshua HaMashiach, que possamos assim entrar no mundo vindouro e reinar na Nova Jerusalém junto com Yeshua. Que possamos assim estarmos firmes até que venha o Mashiach, e que possamos nos alegrar na vinda do Mashiach, e que possamos ver a face do Mashiach. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.